Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 27 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que modelo nós precisamos seguir? Que modelo de vida? Que estilo de vida? Nós nos espelhamos em quem para viver a nossa vida? Veja, são perguntas interessantes. Quando a gente olha para a sociedade hoje, por exemplo, né? Então a gente vê um ator tal, uma atriz tal, aquela forma de vestir, aquela roupa, aquele corte de cabelo, e de repente se torna uma moda. E todo mundo começa a fazer igual. Todo mundo começa a agir igual, né? Aquela música, por mais que a música não preste para nada, é uma música horrível, mas tá na moda. E todo mundo vai e canta, todo mundo vai e dança aquela música. Enfim, é uma febre. Uma febre. Por que eu estou falando tudo isso? É? Jesus hoje falando a respeito dos mestres da lei dos fariseus. Jesus fala para os seus discípulos, né? Olha, os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, porque eles falam e não fazem. O que os mestres da lei falavam era importante e deveria ser seguido. Mas quando se olhava para a vida deles, não. O que eles viviam não era para ser imitado. Por isso que eu comecei com essa pergunta: a quem nós imitamos? Qual é o modelo pelo qual nós nos espelhamos? Pensemos nisso hoje, né? Sabemos que o nosso maior modelo e espelho é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como o próprio Senhor hoje vai falar aqui no Evangelho. Um só é vosso guia, um só é vosso pai, um só é vosso mestre, para dizer que nós temos que estar com o olhar fixo em Deus. Ele é o nosso modelo maior, né? Então, inclusive, a gente vivendo numa sociedade dessa forma, a gente precisa ter muito cuidado para nós não nos corrompermos no nosso costume. Às vezes se fala tanto, né, dos bons costumes, mas quem é que vive os bons costumes? Nós somos chamados a assumir, a viver, a colocar em prática os valores cristãos, os valores que estão contidos no Evangelho. O verdadeiro cristão é aquele que observa a palavra de Deus e põe em prática, que assume na vida os valores do Evangelho. E aí vem os bons costumes, que muita gente já foram corrompidos. Percebe? Então, os mestres da lei ensinavam coisa certa,
Mas vejam, eram orgulhosos, tinham mania de grandeza, queriam ser elogiados, queriam ser bem vistos, se exaltavam. Como foi que terminou o evangelho de hoje? Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, o cristão é chamado a viver ou a fazer? Se exaltar ou se humilhar? Se humilhar. Ter o coração humilde, porque o reino dos céus é para os humildes. Então, que esse evangelho nos leve a pensar, a refletir no estilo de vida que nós temos adotado, a maneira que estamos vivendo a nossa vida. E termino como comecei, em quem nós nos espelhamos. Quem é o modelo que nós seguimos para a nossa vida? A quem estamos imitando? Estamos sendo formados por quem? Pela moda? Por aquilo que a maioria pensa e aceita como bom? Ou estamos sendo formados pela palavra de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo? Pensemos nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.